Bom dia, senhores. Vamos para a segunda parte de aviônicos. Sistema VHF-AM com descrição do sistema GNS 430. O Garmin GNS 430 ele combina um transceptor de comunicação VHF-AM, uma função de navegação VOR, LOC e GS e um receptor GPS. O rádio VHF-AM com opera na banda de voz da aviação e é usado para se comunicar com a torre. Por exemplo, o GNS 430 é conectado a uma antena VHF-AM com e ao sistema de intercomunicação. Para transmitir, deve ser pressionado o botão PTT no punho cíclico, no painel de controle de áudio ou uma suíte opcional de pé. Transmissor localizador de emergência. Descrição do sistema. O ELT, como é chamado, é ativado automaticamente durante um acidente e transmite o tom de varredura padrão em 121,5 e 243 MHz. A cada 50 segundos, durante 440 milissegundos, que é a mensagem curta padrão, ou 520 milissegundos, que é a mensagem longa opcional. O transmissor de 406 MHz liga. Durante esse tempo, uma mensagem digital codificada é enviada ao satélite. As informações contidas nessa mensagem são mostradas: número de série do transmissor, código do país, identidade da aeronave, é um endereço com 24 bits e número, coordenadas de posição. O transmissor de 406 MHz operará por 24 horas e depois desligará automaticamente. O transmissor de 121,5 e 243 MHz continuará a operar até que a unidade tenha esgotado a carga da bateria, o que normalmente será de pelo menos umas 50 horas. O ELT pode ser testado pela unidade de controle do próprio ELT, que é instalada no console inclinado. O painel de operação do ELT realiza rotinas de teste ou permite que o operador ative o ELT manualmente sem acessar o próprio ELT. Mas ambos os dispositivos devem ser considerados como uma unidade funcional e manuseados com cuidado. G-Suite. O ELT pode ser ativado manualmente ou ser ativado no caso de um impacto forte. O interruptor de G é usado como um sensor de ativação da força de impacto. Este interruptor de impacto detecta mudanças de velocidade e aceleração. O ELT obtém a alimentação do painel superior para decodificar a posição do GPS e ler o adaptador de programação durante a inicialização. Localizador automático de direção, ADF. Princípio de função do ADF. Um localizador automático de direção ADF é um auxílio à navegação de baixa frequência e de longo alcance para aproximação não precisa. As estações transmissoras de ADF baseada em solo é chamada de farol não direcional, que é o NDB. Ela transmite sinais de rádio polarizados verticalmente em todas as direções, mas existe um cone de confusão acima do transmissor NDB, no qual, durante o sobrevoo, o helicóptero não recebe nenhum sinal. O diâmetro do cone aumenta com a altitude do helicóptero. Quando o ADF do helicóptero está sintonizado na frequência NDB correta, a direção para o NDB será indicada no visor de navegação.
O código de identificação do NDB é audível. A antena do ADF do helicóptero consiste em uma combinação de uma antena de loop e de detecção. Localização ADF. O receptor de ADF é montado no deck aviônico. A unidade de controle ADF está localizada no console central. A antena ADF normalmente fica na cauda entre as duas antenas do radar altímetro. Alcance de rádio unidirecional, VHF, VOR. Princípio e função do VOR. Uma estação terrestre de VOR está alojada em um pequeno edifício circular. A localização de cada estação pode ser encontrada na carta do piloto. Uma agulha de desvio informa ao piloto se o helicóptero está voando à esquerda ou à direita do curso selecionado ou rumo do VOR. Além disso, uma indicação to from é mostrada no display ou no indicador. As estações VOR são equipadas com identificador de código Morse e modulação de voz. O piloto pode ouvir o sinal de identificação como voz ou código. Indicador de situação horizontal, ND. O display nave é uma combinação de indicador de situação horizontal, HSI, indicador magnético de rádio, RMI, e indicador de desvio de curso, CDI. As informações de DME também podem ser exibidas. Os modos compostos de setorial podem ser selecionados. O rumo da aeronave é exibido em um cartão de bússola giratório sob a linha superior. O cartão calibrado em incrementos de 5 graus. O ponteiro de rumo indica o rumo magnético da aeronave para a estação terrestre selecionada, ou VOR, ou VORTAC, ou ADF. Sistema de pouso por instrumentos, ILS. O objetivo do sistema de pouso por instrumentos é definido pela Organização da Aviação Civil Internacional, ICAO, como ajuda padrão não visual para aproximações e pousos finais. Uma prática comum é usar o ILS para guiar uma aeronave até uma posição a partir da qual o piloto possa pousar visualmente a aeronave. No futuro, o uso do ILS pode ser estendido até a superfície da pista e até mesmo ao longo dela. A cor do ILS. O ILS é composto por 3 sistemas totalmente separados, mas integrados. Cada um deles requer transmissores terrestres e receptores aerotransportados, que é o sistema localizador, um sistema de trajetória de planagem ou declive e um sistema de marcadores IDME. Marker Beacon. Esse sistema faz parte do ILS. Ele permite que o piloto saiba a distância para tocar o solo durante o pouso. As radiobalizas estão localizadas ao longo do caminho ILS para a pista, na linha central do localizador. Normalmente existem 3 balizas. Elas operam a uma frequência de 75 MHz e transmitem um sinal vertical. Transponder, ATC. Instalações de radar em solo permitem o monitoramento de aeronaves em voo pela equipe de controle de tráfego aéreo. A tripulação contacta o ATC apropriado usando o transponder VHF e AM. Cada zona coberta pelo ATC é monitorada por um sistema de radar primário que fornece azimuth e distância dos ecos de voo, e um radar de vigilância secundário, SSR, que interroga o transponder de bordo das aeronaves que se encontram dentro do feixe principal do radar primário da estação. Equipamentos de medição de distância, DME.
O equipamento de medição de distância DME é usado para fornecer informações de distância entre uma estação terrestre e o helicóptero. O transceptor DME da aeronave envia um sinal para a estação terrestre e recebe uma resposta. Devido ao tempo de viagem do sinal, uma distância constantemente atualizada pode ser calculada. Com isso, senhores, nós chegamos ao final da segunda parte de aviônicos. Continuaremos na terceira parte. Obrigado pela atenção.